Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Paula, professora de Ciências, e vamos iniciar agora mais uma aula, sobre nosso conteúdo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre o formato do planeta Terra, certo? Então, a gente já inicia aí um conteúdo novo, ok? E dentro desse conteúdo a gente vai entender um pouquinho sobre os diferentes conceitos, as diferentes teorias adotadas, sobre o formato da Terra, até chegar ao que se acredita hoje, ok? Então aqui eu coloquei uma imagem para vocês que retrata um pouquinho disso. Será qual é o formato? Será que a Terra é redonda? Será que ela é plana? Será que ela forma um semicírculo com algumas irregularidades? Será como que é esse formato, ok? O que acontece? Se a gente for parar para conversar com algumas pessoas, a gente vai ver que talvez elas vão ficar um pouco confusas, sem saber ao certo qual é o formato do planeta Terra. Por quê? Cada uma acredita em uma teoria diferente, Cada uma tem suas crenças. Mas para a ciência, atualmente, há um conceito definido sobre esse formato, certo? Mas antes de chegar ao que a gente conhece hoje, diversas outras teorias foram levantadas e foram estudadas, hipóteses para que chegassem em uma resposta sobre isso, ok? Então vamos ver um pouquinho quais foram. Há mais de 2000 anos atrás, o filósofo grego Aristóteles, por meio de observações do posicionamento das estrelas, ele afirmou o quê? Que a Terra deveria possuir um formato circular. Então, para Aristóteles, a Terra era redonda. Em 500 a.C., os gregos também observavam as diferentes constelações, eles viam que a posição da Terra estava mudando, porque eles olhavam para o céu, via que estava diferente. Então, observando os navios que se aproximavam da costa também, que mostravam primeiro o mastro, ou seja, você não via o navio por inteiro, você via aquela parte de madeira inicial com a bandeira em cima. Então, através disso, dessas hipóteses, eles chegaram à conclusão que a Terra ela realmente devia ter um formato esférico, um formato redondo e não plano, certo? Porque se fosse plano, eles iam ver o navio por inteiro, por exemplo. Na Índia Antiga, eles já tinham outra teoria, Achava que a Terra era um semicírculo, sustentado por 4 elefantes sobre uma tartaruga. Olha só a imaginação deles, E quando algum deles se mexia, gerava um terremoto. Então, na cabeça deles, por isso que tinha um terremoto. Porque ou a tartaruga ou o elefante se mexia e gerava um terremoto. Na Idade Média, muitos achavam que a Terra era plana. E você poderia cair em um grande abismo se navegasse até o seu limite. Ou seja, a Terra era toda planinha, com o mesmo formato, toda regularzinha, e ela teria o fim. Então, se você fosse até o fim do mundo, você cai no abismo. Já para os nórdicos, no centro do universo se encontrava uma grande árvore, e essa árvore que ligava os mundos da cosmologia nórdica, e um deles era o nosso. Bom, então a gente viu que um mundo onde a suposição era a resposta, a imaginação criava respostas fantásticas. Então, a ciência começou a nascer na Grécia Antiga, pessoal. Então, lá, o questionamento aos deuses e aos místicos levava filósofos a pensar em respostas mais lógicas, mais científicas e concretas que explicassem o mundo ao seu redor. Então, Eratóstenes, um estudioso da época também, conseguiu provar que a Terra era redonda. Então, lá naquela época, eles chegaram à conclusão de que a Terra era redonda. Vou passar para vocês um videozinho bem legal que fala um pouquinho disso, que eu achei bem interessante e vou disponibilizar para vocês também. Qual o formato da Terra? Imagina morar em uma época em que você não sabe até onde vai o seu planeta, qual o formato dele e se é que é um planeta. Por exemplo, na Índia Antiga, se achava que a Terra era um semicírculo sustentado por 4 elefantes sobre uma tartaruga. Quando algum deles se mexia, gerava os terremotos. Na Idade Média, muitos ainda achavam que a Terra era plana e que você poderia cair em um grande abismo se navegasse até o seu limite. Para os nórdicos, no centro do universo se encontrava a árvore Yggdrasil, que ligava os 9 mundos da cosmologia nórdica, e um deles, Midgard, era o nosso. Em um mundo onde a suposição era a resposta, a imaginação criava explicações fantásticas.
Então, a ciência começa a nascer na Grécia Antiga. O questionamento aos deuses e ao místico levava filósofos a pensar em respostas mais lógicas e concretas que explicassem o mundo ao seu redor. Podemos destacar várias personalidades importantes desta época, mas hoje iremos falar de Eratóstenes, que conseguiu, há 250 a.C., provar que a Terra era redonda e calcular o seu diâmetro usando apenas varas. Imagine um poço bem fundo. Não é fácil um sol iluminar ele por completo. Sempre terá uma sombrinha aqui, em algum lugar, em algum cantinho. Eratóstenes percebeu que no solstício de verão, o poço de uma cidade estava completamente iluminado. Ou seja, o sol estava exatamente sobre a sua cabeça. Poço, luz, sombra, simples assuntos do nosso cotidiano, que para muitos não teria importância alguma. Mas Eratóstenes era um cientista, e vendo esse fenômeno, ele pensou, será que neste momento existe sombra em algum outro lugar? Para você entender o pensamento dele, irei pregar varetas no chão em diferentes cidades. Se a Terra é plana, a sombra das varetas deve ser igual, não importa o lugar ou a hora. Mas Eratóstenes observou que em um mesmo horário, em cidades diferentes, uma sombra variava de tamanho com relação à outra. Ora, para isso ocorrer, é necessário que exista uma curvatura. Logo, a Terra é redonda. Fantástico, não? Mas ele não parou por aí. Ele quis ir além. Ele queria calcular o diâmetro da Terra. Mas como? Ele fez esse teste usando as cidades de Alexandria e Siena. Se continuarmos o trajeto das estacas, podemos ver que elas se encontram no centro do globo. Agora, geometria básica. Duas retas paralelas atravessadas por outra reta, esse e esse ângulo são iguais. Repetindo, duas retas paralelas atravessadas por outra reta, esse e esse ângulo são iguais. É a mesma coisa aqui, duas retas paralelas, então esse e esse ângulo são iguais. Eratóstenes calculou e chegou à conclusão que esse ângulo media 7,2 graus. Logo, esse também será 7,2 graus. Então, a curvatura de Alexandria a Siena é de 7,2 graus. A distância de uma cidade até a outra é igual a 800 km. Nós sabemos que um círculo possui 360 graus. Ora, se 7,2 graus é igual a 800 km, 360 graus é igual a... Pegou? Entendeu? Ele calculou e chegou ao resultado de 40 mil quilômetros, a circunferência da Terra. Eratóstenes estava certo. É impressionante ver um homem que viveu há 250 anos antes de Cristo conseguir um feito desses utilizando apenas varetas. Espero que tenham gostado. Mas ele não parou por aí. Bom, ok, pessoal. Então aqui, ó, pelo vídeo, deu para vocês verem, né, as diferentes teorias que acreditavam aí em séculos passados. Então, o mais aceito foi de Eratóstenes, né? Então, através desse experimento, ele conseguiu provar o quê? Que a Terra ela era redonda, certo? Então, durante muitos anos, né, durante muitos séculos, esse foi, né, o conceito, a teoria mais adotada e que foi super importante para chegar ao que nós conhecemos atualmente, certo? Bom, então há muito tempo o homem utiliza técnicas para representar e demarcar o local que habita. Essas técnicas inicialmente eram através de desenhos simples e primitivos, né, como eu vou mostrar para vocês, baseados na percepção que as pessoas tinham do entorno que habitavam, servindo como meio de marcação de distância e localização, e até mesmo como uma forma de comunicação entre os povos. Então, os povos eles se comunicavam através dessas imagens, desses desenhos, tanto que até hoje em dia, em determinados lugares, a gente ainda encontra muitas figuras rupestres, né? Essas figuras são o quê? Figuras antigas, que remontam às comunicações feitas por diferentes povos, certo? Então, assim, teve origem a cartografia. Então, eles iam observando as constelações ali, fazendo desenhos, né? Através de locais onde eles estavam, representavam através desses desenhos, certo? Então, hoje possuímos técnicas bem diferentes daquelas usadas nas primeiras descrições primitivas, claro. Hoje nós contamos com um grande avanço tecnológico que nos permite utilizar satélites artificiais, programas computadorizados para medição de superfície terrestre. Então, assim,
Hoje em dia, pessoal, a gente tem aí um avanço tecnológico gigantesco, né? Onde a gente consegue ver mesmo como que é o formato da Terra, a gente consegue visualizar através de satélites, a gente tem drones que fazem isso, e antigamente não, eles não tinham nenhum recurso tecnológico, eles faziam isso através de observações, né, do que eles imaginavam, e eles criavam, e isso foi importante para servir como um pontapé inicial para criar os meios que a gente tem hoje em dia. Então aqui, ó, tem algumas imagens representadas, né, pelo que os povos antigos acreditavam e desenhavam. Então, desenhos feitos em pedras, né, eles faziam em folhas, então, que representava aquilo que eles acreditavam. E aqui surgiu, né, os primeiros desenhos, os primeiros mapas, digamos assim, né. Aqui é uma representação babilônica em um barro cozido, e aqui é um mapa romano, certo? Então, eles faziam ali de acordo com aquilo que eles observavam e acreditavam, né? Mas ao representar nosso planeta, será que todas as culturas tinham a mesma ideia sobre qual seria o formato da Terra? Alguns registros de gravuras rupestres nos mostram que não. Então aqui, né, o povo babilônico tinha essa percepção e os romanos tinham essa percepção. Então cada um dos povos tinha uma percepção diferente. E após esses avanços, quais são as concepções que temos hoje sobre o formato do nosso planeta? Atualmente dispomos do uso de fotos aéreas e imagens de satélite, o que nos permitiu conceber o planeta Terra como geóide. Então, hoje em dia, pessoal, a teoria aceita é essa aqui, né? Que a Terra, o planeta Terra, possui um formato geóico, né? O geóide, que se assemelha a uma esfera. Vocês podem encontrar em algumas bibliografias, né, a palavra esférica também, representação de uma esfera com irregularidades na superfície, que decorrem da distribuição desigual da massa do planeta sobre a superfície. Então, como que chegou a essa conclusão? Através de observações feitas por satélites, ok? Então, hoje em dia, a gente tem essa percepção. Mas aqueles povos, né, aqueles estudiosos lá atrás, erraram completamente? Não, eles começaram um caminho certo, né, digamos assim. Deu aí uma abertura, deu aí uma ideia de como poderia ser. E não pensaram totalmente errado, não. Né? Se assemelha, um pouco lembra o formato redondo? Mais ou menos. Não é redondo, mas também não foram tão distantes daquilo que a gente conhece hoje. Aqui eu trouxe algumas imagens, né, com representações do planeta, de acordo com uns milhares de anos aí, né, sobre o que diversos povos acreditavam. Então, foi representado de várias formas, né, então, diversos formatos, diversos mapas, certo? Para chegar ao que a gente utiliza atualmente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as projeções cartográficas, né, e a representação da Terra, porque são muito importantes. Através dessas representações que a gente consegue medir aí as distâncias, né, ver os formatos aí de cada região, tá bom? Então, projeção cilíndrica de Mercator, né, que foi quem desenvolveu isso aqui, é a forma de representação da Terra mais utilizada para ilustrar o globo terrestre. Veja as características. Então, mantém as formas dos continentes, alteram as áreas dos continentes, conhecida como projeção eurocêntrica. Então, essa projeção é como se fosse uma miniatura daquilo que é representado aí pelos satélites, ok? Então, consegue representar de forma praticamente idêntica e calculando aí as distâncias certinhas sobre cada região, cada país, cada estado. Então, é super importante para os nossos estudos. Então, aqui tem a escala gráfica e numérica, né? Então, observe como essa representação estrutura em linhas horizontais e verticais, tipo quadradinhos, né? Onde a escala determina o que cabe dentro de cada célula, ou seja, dentro de cada quadradinho desse, formado pelos cruzamentos das linhas. Então, a partir de cada quadradinho desse é feito o cálculo da distância certinha de cada região. Então,
Os mapas são construídos através dessas escalas gráficas e numéricas, que conseguem determinar, né, com precisão aí as distâncias. E aqui trouxe para vocês a imagem de um mapa. Deixa eu até descer aqui para ficar melhor para vocês verem. Então, você sabe o que é um mapa? O mapa é uma imagem reduzida de uma determinada superfície. Essa redução feita com o uso de escalas torna possível a manutenção da proporção do espaço representado. É fácil reconhecer o mapa do Brasil, por exemplo, independentemente do tamanho que ele é apresentado, pois a sua confecção obedeceu a determinada escala que mantém a sua forma. Então, através daquela escala, chegou-se, né, ao formato certinho que a gente tem do Brasil e também dos outros países, e consegue calcular certinho a distância entre cada estado. A escala cartográfica estabelece, portanto, uma relação de proporcionalidade entre as distâncias lineares num desenho, né, no caso do mapa, e as distâncias correspondentes à realidade. Então, a partir disso, a gente consegue saber, por exemplo, a distância de cada estado, né? A gente consegue calcular isso aí, certinho? E é super importante, por exemplo, para os nossos GPS. Ok? E era isso que eu tinha para explicar para vocês hoje em relação a esse conteúdo, pessoal. Então, um conteúdo bem legal, um conteúdo bem interessante, que traz um pouquinho dessa história aí do formato do nosso planeta. Então, atualmente, a gente sabe que o nosso planeta não é plano e nem é circular, redondo, né? Ele possui um formato geóide, né, que se assemelha a uma esfera com algumas irregularidades. E aí eu vou passar para vocês a atividade, vou aproveitar e vou explicar um pouquinho aqui para vocês, tá bom? Então, na atividade tem um resuminho aí do que eu expliquei, tem um textinho. Para quem quiser assistir novamente, o vídeo tem um link aqui, mas também vou disponibilizar lá na plataforma. Vocês podem ler novamente o material, tá bom? Tem tudo aqui no resuminho, certo? E aí eu coloquei a atividade. Então, na 1, o que vocês vão fazer? Observe a imagem a seguir e explique como justificam a ocorrência de terremotos baseada na teoria do formato da Terra, sendo representada como plano. Então, vocês vão explicar, né, dentro dessa teoria aqui, por que eles achavam que tinha terremoto. Então, lembra, é o que tem os 4 elefantes sobre a tartaruga. Aqui na próxima, na questão 2, a imagem a seguir mostra o telescópio Hubble e a parte da superfície terrestre. Sobre a Terra, podemos afirmar que ela apresenta, então vocês vão marcar uma alternativa correta. Ela apresenta forma redonda e achatada nos polos e gira no sistema solar ao redor do Sol. Uma forma cilíndrica e gira no sistema solar junto com a Lua. Aparência azulada em forma arredondada e achatada nos polos e gira ao redor da Lua. Apresenta uma forma plana e se movimenta sozinha no sistema solar. Então, vocês vão analisar, né, todas essas proposições aqui e vão ver qual está correta. Na 3, vocês vão ler esse textinho aqui, tá bom? Que é uma reportagem falando um pouquinho sobre o Waze. E aí vai responder. O Waze é um aplicativo muito utilizado com a finalidade de encontrar destinos com rotas mais curtas ou menos congestionadas, por exemplo. O tipo de representação para visualizar a rota escolhida e criada pelo aplicativo Waze é: então, é um mapa, é um globo, é uma escala, é um satélite. Eu falei sobre isso. E a questão 4, o nosso planeta pode ser representado através de mapas, ou seja, instrumentos de representação da realidade, que reproduzem uma determinada área do espaço para que assim possamos nos localizar. Porém, não conseguimos fazer essa representação em tamanho real, e então precisamos de uma ferramenta conhecida como o GPS, a rosa dos ventos, localização ou escala. Então, pessoal, é isso. Atividade bem tranquila, tá bom? Bem legal de fazer sobre o nosso conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Só me chamar que eu estou à disposição. Nós faremos a correção na nossa próxima aula pelo Google Meet. É isso. Beijo para vocês.